Olá, caros alunos, sejam muito bem-vindos então a mais uma aula de empreendedorismo. Espero que vocês estejam gostando da disciplina, espero que estejam entendendo também essa disciplina que é tão legal. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o empreendedorismo corporativo e o intraempreendedorismo. Mas Alex, por que vamos falar disso? Vamos então falar um pouco mais sobre esses itens para a gente entender essa realidade do intraempreendedorismo dentro das organizações. Até porque é interessante que você identifique dentro da tua empresa se existe ou não a prática do intraempreendedorismo. Se as pessoas são incentivadas a serem intraempreendedoras também. Logo há essa necessidade então da gente conseguir entender como isso funciona. Pois é, para isso nós precisamos entender a diferença entre uma cultura corporativa e uma cultura intraempreendedora. Alex, não entendi. O que você está falando? Nós temos que entender que quando uma organização tem uma cultura corporativa, uma cultura que nós podemos chamar de tradicional, o sentido de simplesmente a empresa existe, cada um exerce sua função, cada um no seu lugar, o que de repente você já pode ter visto numa disciplina chamada administração, onde um senhor chamado Taylor disse que cada um deveria desempenhar o seu papel dentro da organização. Cada um fazia sua parte e aí depois veio uma série de senhores tipo Fayol e falou assim, cada um faz a sua parte e junto formamos uma empresa. É o que nós vemos de modo geral dentro das organizações. Porém, quando nós temos uma cultura intraempreendedora, nós entramos em outros aspectos esses que são de incentivo às pessoas. Como assim? É um incentivo das pessoas fazerem diferente. É o incentivo de você não simplesmente cumprir o seu papel, mas sim fazer sempre o quilômetro extra. Ver o problema que pode ser resolvido, ajudar o colega, ver o processo que pode ser melhorado, ver todas essas questões. Primeiro fator. Quando você entra dentro da organização, é necessário distinguir. Será que eu estou numa empresa onde a cultura intraempreendedora é válida ou de repente simplesmente eu devo manter a ideia do corporativo? Então, o primeiro passo é entender do que se vale essas partes. E depois, só depois, você então dá o próximo passo. E quando nós falamos em intraempreendedorismo, nós lembramos do finalzinho do empreendedorismo e lembramos que o empreendedor é um ser social. Sendo ele então um ser social, é preciso entender a seguinte situação. É preciso um ambiente propício para que exista o empreendedorismo. É preciso um ambiente propício para que as pessoas tenham essa iniciativa. Caso contrário, não vai acontecer. E alguns fatores devem ser levados em consideração quando nós falamos em intraempreendedorismo e o seu ambiente. Quais são os fatores então? Primeiro, novas ideias são encorajadas. Como assim novas ideias são encorajadas? É necessário que a organização sempre peça às pessoas que tenham novas ideias. Por exemplo, você chega lá para o teu chefe, teu superior e diz, chefe, tive uma ideia que vai melhorar o processo de atendimento da nossa empresa. Se porventura ele fala assim, cara, faz o teu serviço, você não é pago para pensar, segue o baile do jeito que tá e tá tudo certo. Aí você não vai ter mais a ideia de desenvolver novas ideias, não vai ter o motivo de desenvolver novas ideias. Segundo, os fracassos são permitidos. Sempre devemos lembrar que errar é humano. O errar é da natureza humana. Então é normal que dentro de uma ideia, dentro de um processo, dentro de qualquer fator, você vá errar. É absolutamente normal. Sempre lembrando que quando você tem uma ideia, é necessário a gente ter noção daquilo que nós temos controle e noção daquilo que é imponderável. Logo, muitas vezes os nossos erros vêm daquilo que é imponderável. Pois bem, outros fatores. O recurso tem que ser disponível e tem que ser acessível às pessoas também. Não se consegue fazer nada se não for disponibilizado esses recursos. Sejam os recursos financeiros, sejam ele de estrutura ou seja intelectual. Às vezes você quer desenvolver uma ideia, porém a empresa não vai te dar um curso, você não tem conhecimento, então fica mais difícil. Tem que ter a ideia de programa voluntário também para que as pessoas se sintam com vontade de serem um intraempreendedor. Porque às vezes a empresa força com que as pessoas façam isso e aí tem um problema. Forçar as pessoas a serem intraempreendedores não dá, não tem como. E existem outros fatores também desse ambiente que você pode ver na sua apostila, pode ver dentro do seu ambiente, dentro do seu livro, então, seu e-book sobre empreendedorismo.
E aí a gente tem que entender alguma coisa, não se pode ter intraempreendedores sem ter um líder intraempreendedor. Então, algumas características que a gente identifica nesses caras, né, nesses intraempreendedores, nesses líderes, é o seguinte: entender o ambiente. É necessário que nós entendamos o ambiente que a gente está para saber qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor ação e entender quem são as pessoas que podem ser esses intraempreendedores. Ser visionário e flexível. A ideia de você trabalhar com pessoas exige que você seja flexível. Então você tem que ter essa ideia de, além de visualizar o futuro, de melhoria, você também tem que ser flexível porque vai precisar mudar em algumas coisas. Criar opções administrativas. É necessário ter todos esses aspectos aonde você dê opção a quem está sendo liderado também, para que ele consiga fazer toda a sua estrutura de intraempreender. Estimular o trabalho em equipe, porque sozinho a gente não faz nada, a gente precisa sempre do apoio de outras pessoas, complementar de modo geral. Incentivar a discussão aberta entre as pessoas, porque através da discussão surgem as novas ideias, né? A gente dificilmente tem uma ideia sozinho, a gente tem que discutir com outras pessoas. E construir uma coalizão de defensores. O que é isso? Como assim? A ideia de construir uma coalizão de defensores é a ideia de que todas as pessoas do grupo estejam na mesma ideia, que tenham uma sinergia, estejam todos pensando a mesma coisa, estejam todos envolvidos naquele processo. Logo, quando surge uma ideia, todo mundo vai se ajudar. Então, quando nós vamos estabelecer dentro da organização o intraempreendedorismo, nós precisamos pensar em alguns aspectos, né? Nós precisamos pensar em como a organização vai lidar com isso, porque é algo muito novo. Embora já se trabalhe há 10 anos, talvez um pouco mais, sobre o intraempreendedorismo, é preciso então colocar dentro da empresa essa questão visionária de como modificar, de como que a empresa vai reagir a partir daí. Mas não se preocupe, não é uma ideia que se aplica da noite para o dia, é algo ou uma cultura que vai mudando com o passar do tempo. Pois bem, essa foi a nossa aula então sobre o intraempreendedorismo. Espero que vocês tenham gostado e tenha ficado claro então o entendimento mais sobre essa ferramenta maravilhosa. Nos encontramos então na próxima aula.